Nesta semana, na novela Sortilégio, você verá Pedro e Xuxo indo em uma boate para se divertir, porém tudo vai por água abaixo após o camponês ter sido roubado. O pau quebra na boate e os dois são presos. E mais, Bruno arma mais uma, só que dessa vez com Paula, irmã de Maria José. O rapaz faz uma emboscada para a moça e faz com que ela atropele e mate um homem. E não para por aí. Fernando leva a Vitória ao sítio arqueológico e revela que a ama, porém tem medo de se declarar para ela e destruir a amizade. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei e para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Bruno descobre que é meio-irmão de Alessandro e fica furioso. O rapaz diz ao irmão que isso significa que ele é filho de um cínico e uma vigarista. Alessandro se irrita e pega Bruno pelo colarinho, começando mais uma briga entre os dois. O rapaz não se intimida e diz que esta novidade só piora as coisas entre os dois. Maria José entra no meio dos dois e Bruno se retira. Em seu quarto, Vitória diz para Felipa e Hernan que contou a verdade para seu filho. Os amigos dizem que entendem a decisão da mulher e mandam ela descansar, mas ela diz que Bruno a olhou com cara de nojo e começa a chorar. Hernan está indo embora e encontra Bruno, que quer saber se o médico sabia de tudo. O homem diz que Antônio foi seu amigo e que ele era um homem decente, mas o rapaz chama o falecido pai de covarde e asqueroso. Furioso, Bruno diz que seu pai seduziu a mulher de outro homem e a tornou em uma rameira. Hernan se irrita e manda o rapaz medir as palavras para falar de Vitória e diz que ele não tem nenhum direito de julgá-la. Mas, possuído pela raiva, Bruno diz que a mãe enganou Samuel, que ele considera seu verdadeiro pai, e grita: "Maldita seja minha mãe, que se deitou com outro homem!" Ouvindo a gritaria, Ezequiel vai ver o que está acontecendo. Bruno acusa o mordomo de também saber de tudo e o chama de alcoviteiro. Ezequiel se encolhe com medo de levar uma surra do rapaz. Bruno vai embora e o mordomo pergunta ao médico o que está acontecendo, pois ele parece um demônio. Hernan diz que ele é o demônio em pessoa. Alessandro e Maria José jantam no quarto do rapaz e a moça diz que não entende por que a sogra revelou a verdade para Bruno. Alessandro diz que o irmão vai ter que aceitar e que provavelmente vai contar tudo para Raquel. O rapaz lembra que seu meio-irmão nunca gostou de Antônio e que saber que ele era seu verdadeiro pai o deve ter abalado ainda mais. Maria José acha que é culpada por tudo que está acontecendo, mas Alessandro diz que os problemas de sua família vêm de muito tempo. Enquanto isso, na boate, Maura e Ulisses observam Raquel e comentam que a moça está muito bonita. A moça descobre que o rapaz está afim de sua amiga e revela que Raquel também está afim dele. Os dois se encaram. Na cozinha da casa, Ezequiel não consegue se acalmar. Felipa chega e ele quer saber os detalhes sobre a briga, mas a governanta diz que não sabe o motivo e que não é fofoqueira. A mulher avisa que vai passar a noite no quarto de Vitória, que finalmente dormiu depois de ser medicada. Enquanto Roberto se diverte com sua nova amante, Ulisses trata de convidar Raquel para dar uma volta. A moça brinca e quer saber se ele vai seduzi-la atrás de uma árvore. O rapaz diz que ela é uma mulher lindíssima e que ela deve ser muito assediada. A moça retribui o elogio e ele pergunta o que ele tem que fazer para fazê-la acreditar que ele está falando sério e beija Raquel. A moça comenta que aquilo foi uma surpresa e que ele beija melhor do que ela imaginava. Raquel quer saber quais são os planos de Ulisses e ele diz que desde que voltou não consegue tirar a moça da cabeça. Raquel está nervosa e diz que é a primeira vez que trai o marido. O rapaz responde que então tudo será mais gostoso e continua beijando a moça. Em outro bar da cidade, Bruno conta para Augusto o que Vitória contou. O motorista diz que, como ele é o primogênito, deveria ser o principal herdeiro de toda a fortuna da família e diz que os dois têm que fazer alguma coisa. Bruno quer matar Alessandro, mas Augusto diz que o patrão já tentou isso e não deu certo. No dia seguinte, Alessandro está saindo para trabalhar. Maria José diz que quer voltar a trabalhar, mas o rapaz pede que ela se aproxime de Vitória e cuide dela. Antes de sair para trabalhar, Alessandro vai ver Vitória e diz que já sabe tudo o que aconteceu. Ele incentiva a mãe a fazer alguma coisa para esquecer um pouco dos problemas e conta que um dos terrenos que a construtora comprou é uma zona arqueológica e que Fernando quer levá-la para conhecer o local. Vitória diz que adoraria o passeio. Naquela mesma manhã, Maura liga para Ulisses, que conta que tudo ocorreu bem com Raquel na noite anterior e que ela é uma mulher muito fogosa e que parece que o marido não mantém relações com ela há muito tempo. Ulisses diz que ao invés de alugar uma suíte júnior, preferiu alugar um apartamento mobiliado e que assim ele tem mais privacidade.
Maura lembra ao rapaz de dar mais uma ligadinha para Maria José. No escritório, Alessandro conta para Fernando sobre a briga que teve com Bruno na noite anterior. O rapaz pede que Fernando cuide de sua mãe e conta que a mulher está muito triste e precisa que ele cuide dela. Roberta encontra a Raquel tomando café na varanda e diz que percebeu uma ausência na festa. A moça conta que se cansou da festa e foi embora acompanhada por Ulisses. Roberto quer saber detalhes sobre o encontro da mulher com seu amigo, mas Raquel troca de assunto e diz que detesta ver a família de Maria José morando ao lado do seu chalé. Roberto diz que vai cumprimentá-los e, apesar dos gritos da mulher, ele se acomoda confortavelmente na varanda de Pedro. Ulisses sai de seu novo apartamento e novamente faz a ligação para Maria José, dizendo que é Mário Aguirre. Ezequiel atende e chama a moça que está passando pela sala naquele momento. Maria José diz que não conhece o sujeito. Bruno chega e tira o telefone da mão de Ezequiel e pergunta quem está falando. Ulisses desliga o telefone e Maria José, indignada, diz para o rapaz não se meter na sua vida. Bruno conta para o mordomo que também é filho de Antônio e que tem os mesmos direitos de Alessandro, pois ele é o primogênito. Fernando, que está com Vitória, conta todos os detalhes sobre o sítio arqueológico que a construtora comprou. O rapaz diz ainda que Alessandro pensa em doar o terreno para as tribos indígenas locais e construir um pequeno museu com as peças encontradas. Fernando explica que a ideia é criar uma cooperativa para valorizar a arte maia e diz que Vitória seria a pessoa mais indicada para isso. Apesar de estar na dúvida, ela acaba aceitando a proposta. Enquanto isso, o fofoqueiro do Ezequiel vai correndo contar a Felipa sobre a revelação de Bruno. O velho também fala sobre o telefonema do homem misterioso que se identificou como Mário Aguirre. Felipa diz que não sabe de nada e que Bruno é capaz de mentir para chamar a atenção. Bruno vai ver um advogado especialista em questões testamentárias e quer saber se, depois de 10 anos, é possível impugnar um testamento. O advogado responde que depende muito do caso. Maria José pergunta a Paula se ela conhece algum Mário Aguirre e a moça diz que não lembra, mas que pode ser algum dos homens que encrencaram seu pai e diz que acha melhor ela contar para Alessandro. Ulisses conta a Maura o que aconteceu durante seu telefonema e pede mais dinheiro. Bruno chega em casa e encontra Fernando indo embora. O cretino quer saber o que o rapaz está fazendo ali e ele diz que não é de sua conta. Bruno o agarra pelo braço e pergunta se ele está tentando conquistar uma velha com dinheiro. Fernando se irrita e defende Vitória, dizendo que o que menos importa para ele é o dinheiro. Bruno se exalta e proíbe Fernando de voltar naquela casa. Em seguida, Bruno vai até a cozinha e ordena a Ezequiel que avise a família que todos devem comparecer ao jantar daquela noite, pois tem uns assuntos para resolver. Enquanto isso, Felipa conta para Vitória sobre o telefonema. Conta também que Bruno contou tudo sobre o mordomo. Ulisses chega na mansão e encontra Roberto conversando com Pedro. O rapaz diz que conheceu Maria José e que ela é muito bonita. Chuchu ouve a conversa. Ulisses quer saber se Raquel está em casa e entra para conversar com a moça. Roberto fica desconfiado. Raquel vai receber Ulisses, que assim que a vê, a agarra e a joga em cima da mesa. A moça diz que ali não é lugar, mas o rapaz continua e tira a roupa da moça. Raquel manda ele ir embora, mas fica feliz da vida com o fogo do rapaz. Maura chega na empresa e pede para ver Alessandro. A moça o cumprimenta, dando um beijo na boca e diz que foi convidá-lo para almoçar. O rapaz recusa, dizendo que tem muito trabalho. Maura conta que existem boatos sobre Maria José. Alessandro diz que se ela foi ali falar mal de Maria José, que pode ir embora. A moça diz que sabe que ele é esperto e que se ela estiver mentindo, ele vai descobrir. Enquanto isso, Raquel ordena que os empregados consigam um táxi com urgência para ela. A moça vai até o apartamento de Ulisses, que a agarra, dizendo que estava ansioso para vê-la. Ele conta que vai preparar uma bebida exótica que aprendeu na Europa. Raquel diz que foi até lá apenas para conversar e se joga no tapete fazendo uma pose sensual. Ela conta que fazem anos que ela e o marido não têm relações. Enquanto a moça conta sua história triste, o rapaz trata de fazer carícias ainda mais ousadas e pergunta como isto pôde ser verdade, se ela é uma mulher maravilhosa. Maura conta para Alessandro que tem muitas coisas estranhas acontecendo desde que ele voltou e diz que sabe de tudo que está rolando. Ela diz que agora apareceu um cara estranho do vilarejo de Maria José procurando a moça insistentemente.
Alessandro diz que é verdade, pois um sujeito ligou para sua casa procurando sua esposa. Maura revela que o nome do homem é Mário Aguirre, que é um amigo de Maria José e que, com certeza, ele deve ter assuntos pendentes com ela. A moça revela que ficou sabendo disso através de Bruno e que Ezequiel é testemunha. Enquanto isso, Ezequiel chega no chalé de Maria José e informa que naquela noite será realizado um jantar em família, mas que somente a moça está convidada. Felipa comenta com Vitória que Bruno organizou um jantar para aquela noite e que os sameniegos não vão participar, apenas Maria José. Vitória diz que não está gostando nada da história. Anoitece e Alessandro chega em casa após o trabalho. Ele procura pela esposa e a encontra em seu quarto, se arrumando para o jantar convocado por Bruno. A moça diz que não tem ideia do que se trata. Alessandro pergunta se aconteceu alguma coisa e pergunta se ela quer lhe contar algo. A moça nega, mas percebe a frieza do marido. Na casa de Raquel, Roberto está esperando a mulher e quer saber onde ela passou a tarde toda. Ela responde que estava no yoga e sai para se arrumar. O jantar começa e Felipa está sentada como sempre, à mesa ao lado de Vitória. Bruno chega e manda a governanta sair, mas a mãe diz que a mulher fica, pois ela é da família. Bruno anuncia que decidiu impugnar o testamento de seu pai. Raquel fica surpresa com a notícia. Durante o jantar convocado por Bruno, ele revela à família que pretende impugnar o testamento de Antônio. Raquel não entende nada, mas o rapaz revela que os dois são filhos de Antônio Lombardo. Raquel quer saber o que está acontecendo e Bruno chama a mãe de rameira. Alessandro vai para cima do irmão e o joga em cima da mesa. Maria José consegue conter o marido e Vitória diz que está farta de tantas brigas. Chorando, a senhora diz: "Não sabem como eu lamento a morte de seu pai. Sim, eu disse pai, porque Antônio Lombardo era pai de vocês dois. Me crucifiquem se quiserem. Nós nos apaixonamos e eu não me arrependo do que eu fiz, pois ele foi a melhor coisa da minha vida. E se ele estivesse aqui, vocês não seriam uns tolos que estão demonstrando ser." Vitória completa dizendo que não vai aceitar ouvir críticas de ninguém, principalmente dos filhos. Bruno quer saber por que a mãe não lutou pelos direitos dele. Vitória responde que fez isso, mas que está contente que o marido não a tenha escutado, pois ele não merece, já que sempre foi tolo, brigão e preguiçoso. A senhora diz que se Antônio escolheu Alessandro, teve toda a razão do mundo. Raquel grita com a mãe e quer saber por que a mãe não a defendeu, mas Vitória passa mal e pede que Felipa a acompanhe até o quarto. Inconformada, Raquel grita que também merece uma explicação. Roberto tenta colocar panos quentes na situação, mas Bruno grita que não sabe de que buraco o cunhado saiu. Roberto se irrita e responde ao rapaz que não saiu de nenhum buraco. Bruno, que está com muito ódio, diz ao cunhado: "Não parece, pois pelo que você disse, sua mãe deve ter se deitado com o jardineiro." Roberto reage e diz que roupa suja se lava em casa e que não se espalha aos quatro ventos. Irritado com a discussão entre a família, Alessandro interrompe a briga e pergunta o que Bruno quer. O rapaz explica que se conseguir provar através de um exame de DNA que Antônio era seu pai, ele pode exigir 50% de tudo. Alessandro diz que essa atitude de seu meio-irmão poderá provocar um escândalo e colocar em jogo a honra da família. Bruno diz que não existe nenhuma honra em ter uma adúltera como mãe. Roberto tenta acalmar os ânimos e diz para Alessandro que ele deve tentar negociar um acordo com Bruno. Raquel, que está indignada com toda a situação, coloca mais fogo na fogueira e diz que não entende como Alessandro pode deixar a caipira participar deste momento, pois é um assunto que diz respeito somente à família. Roberto manda a mulher calar a boca e não dizer bobagens. Raquel se irrita, joga uma cadeira no chão e diz que está cansada de ser chamada de estúpida pelo marido, partindo para cima dele a socos e pontapés. Roberto segura a moça e diz que ela está brincando com o que não deve e diz que é melhor ela não dizer depois que não foi advertida. Em seu quarto, Alessandro comenta com Maria José que está preocupado com Vitória. A moça quer saber o que o marido vai fazer em relação a esta situação. Alessandro diz que o mais fácil era dar o que ele está pedindo para evitar um escândalo e que a história vaze publicamente, manchando o nome de Vitória e da família. O rapaz afirma que está com muita raiva de seu meio-irmão pela forma como ele encarou a novidade sobre Antônio. Maria José pergunta o que de fato está acontecendo com ele, pois sente que ele está mal com ela. O rapaz lembra da fofoca de Maura e diz que depois conversa com ela. Chuchu consegue convencer Pedro a sair com ele, dizendo que vai levá-lo a um lugar elegante. Os dois chegam em um cabaré e o pai de Maria José se surpreende, mas o camponês justifica que os bares na sua cidade não tinham nem piso. Os dois pedem ao garçom uma garrafa de rum e soda.
O garçom diz que o pagamento é antecipado. Chuchu tira um maço de dinheiro da meia para pagar a bebida e o garçom vê. Maura conversa com Elisete e diz que já contou para Alessandro sobre o tal Mário Aguirre, que ele ficou intrigado com a história. Roberto chega e interrompe o papo das irmãs. O rapaz diz que Raquel não foi com ele, pois a família está com alguns problemas. Maura quer saber qual é a fofoca, mas Roberto diz que é segredo, e que segredo não se conta. Em outra parte do bar, Bruno observa os três que brindam à saúde de Alessandro e sua tradicional família Lombardo. Raquel chega chorando na casa de Ulisses, que já estava dormindo. O rapaz quer saber o que aconteceu e ela conta tudo o que houve durante o jantar e que ela e Bruno são bastardos de Antônio Lombardo. A mulher está desesperada, pois acredita que sua mãe é uma qualquer e que Bruno quer impugnar o testamento de seu pai. Ulisses diz que se a moça também quer brigar pela sua parte na herança, que ele apoia. Enquanto isso, Bruno vai até a mesa onde está Maura, Elisete e Roberto. Ele diz que estava atrás deles ouvindo a fofoca e pergunta a Roberto se ele já contou toda a história. O rapaz se senta e revela que vai impugnar o testamento de Antônio e diz que sua mãe foi amante do senhor Lombardo. Bruno diz ainda que com isso vai conseguir que todos comam na sua mão. Chuchu se embebeda no bar e diz que tem uma morena olhando para ele. O camponês é levado para dançar pela moça e outras duas garotas de programa combinam de convidar Pedro. Mas o homem diz que não pode dançar, pois está com problema no joelho e convida a mulher para sentar-se com ele. Maura e Elisete chegam em casa e a moça diz para a irmã não contar nada sobre o que ouviu na boate, pois ela quer tirar proveito de Alessandro com toda esta situação. Elisete se irrita e pergunta quem Maura pensa que é para proibi-la de qualquer coisa. A moça responde que, além de ser a irmã mais velha, também é ela que controla os cartões e os gastos da moça. Chuchu dá dinheiro para o garçom trazer mais bebida, dizendo que vai até o banheiro. No caminho, ele é roubado por dois homens que o estavam observando, mas não percebe. O garçom diz que está faltando o dinheiro da bebida. Chuchu diz que vai pagar e não encontra o dinheiro. O camponês começa a gritar que foi roubado e fecha o pau no bar. No dia seguinte, pela manhã, Bruno chega em casa de ressaca. O telefone toca. Ezequiel atende e diz que é da polícia. Bruno atende o telefone e fica sabendo que Pedro está detido. O mordomo pergunta o que foi e ele diz que não interessa, mandando Ezequiel calar a boca e o ameaça. Enquanto isso, Maria José e Alessandro estão acordando e conversam sobre o que aconteceu na noite anterior. O rapaz está preocupado com o escândalo que a notícia pode causar. Ele pergunta à mulher quem é Mário Aguirre e ela quer saber quem contou sobre o sujeito para o marido. Alessandro diz que isto não importa e quer saber quem é. Maria José explica que não conhece o tal homem, nem sabe como ele conseguiu o telefone da residência. A moça explica que desconfia que possa ser alguém que tenha relação com os homens com quem seu pai se envolveu. Bruno chega à delegacia e liga para Vitória, dizendo que o pai de Maria José foi preso na noite anterior. A mulher pede que ele tente evitar que a notícia vaze, mas o rapaz, depois de desligar o telefone, liga imediatamente para o jornal da cidade. Vitória avisa Alessandro que seu sogro está preso e que Bruno está na delegacia. Bruno vai conversar com o delegado e a imprensa local chega. O policial pede que o rapaz confirme o nome do sogro de Alessandro. Neste meio tempo, Maria José e Alessandro chegam à delegacia e é abordado pela imprensa. Enquanto isso, Bruno fica sabendo do tamanho do estrago que Pedro fez na boate na noite anterior. O delegado diz ainda que existe a dívida de duas fianças, pois Pedro estava acompanhado de um amigo. Alessandro e Maria José conseguem chegar à sala do delegado e diz que agora ela vai cuidar de tudo e manda o irmão ir embora. O rapaz quer saber quem avisou a imprensa, mas o delegado diz que não sabe quem foi. Bruno deixa a delegacia acompanhado de Augusto e manda o rapaz fazer um escândalo. Os dois homens são soltos após o pagamento da fiança. Na volta para casa, Alessandro aproveita para perguntar se seu sogro conhece algum Mário Aguirre, e Pedro diz que nunca ouviu esse nome. No escritório, Alessandro conta para Fernando tudo o que aconteceu naquela manhã e diz que achou muito estranho a imprensa já estar lá quando chegaram à delegacia. Fernando diz que desconfia que isto foi obra de Bruno. Alessandro diz que precisa pedir um favor ao amigo e manda ele investigar o tal Mário Aguirre. O rapaz diz que está confuso e conta que sempre pensou que o cúmplice de Maria José em seu falso casamento fosse seu meio-irmão, mas que talvez seja outra pessoa. Fernando conta que no dia anterior foi falar com Vitória sobre o projeto do sítio arqueológico e que quando estava saindo, encontrou Bruno, que o acusou de estar atrás de uma velha rica, para se dar bem.
Alessandro quer saber por que Bruno está se metendo nisso e Fernando diz que acha que é porque Vitória é sua mãe. Alessandro está pensando em ceder às exigências de Bruno, mas Fernando diz que não gosta nada da ideia. Maura, que está dirigindo, escuta no rádio a notícia sobre a prisão do sogro de Alessandro. Depois de chegar em casa e acomodar Chucho e o pai no chalé da família, Maria José vai até a mansão para encontrar o marido. No caminho, ela é barrada por Bruno, que tira onda da cara da moça por causa da prisão de seu pai. Maria José pede para ele a deixar em paz e diz que ele é a pior pessoa que ela já conheceu em toda a sua vida. A moça pergunta o que ele quer para deixar a família em paz e Bruno exige que a moça se divorcie de Alessandro. Maria José vai atrás dele e quer saber por que ele quer que ela termine seu casamento. Bruno sai andando depressa, escorrega e cai. Maria José tenta segurar o rapaz e acaba caindo por cima dele. Depois de ter ido à delegacia junto com o Alessandro liberar o pai que havia sido preso na noite anterior, Maria José encontra Bruno nos jardins da mansão, que exige que a moça se divorcie do marido. Maria José quer saber por que o rapaz está exigindo isto e vai atrás dele. Bruno cai e Maria José tenta segurá-lo, mas se desequilibra e acaba caindo em cima do rapaz. O rapaz agarra a moça com força e não deixa ela se levantar. Bruno rola com a moça no chão e começa a beijá-la. Maria José diz que não quer nada com o rapaz, mas Bruno revela que a ama e que vai tomá-la do irmão. A moça diz que não acredita em amor e acusa o cúmplice de tê-la traído e prejudicado sua vida, ao contrário do irmão que fez tudo por ela. Cheio de ódio, Bruno se dá conta que Maria José se apaixonou por Alessandro e diz que ela pode até aceitar a proposta de seu meio-irmão em relação à fortuna do pai, mas que se ela não se divorciar de Alessandro, ele vai ter que apelar. Maria José quer saber o que ele quer dizer com isso e Bruno revela que vai contar para todo mundo sobre o adultério de Vitória. Indignada, Maria José ameaça contar que ele se passou por Alessandro, falsificou a assinatura do irmão no documento de casamento e planejou a sua morte, atentando contra a vida dele. Bruno diz que nega tudo e que, além disso, tem mais uma pessoa envolvida e que se chama Mário Aguirre. Maria José diz que não conhece o sujeito, mas Bruno alega que desconfia que ela fazia acordos com o tal homem para passar a perna nele e continua tentando beijar a moça. Fernando liga para Vitória e a convida para visitar o sítio arqueológico. A senhora topa e o rapaz fica feliz. Felipa percebe a felicidade da patroa com o convite e diz que acha que ela deveria encontrar um namorado e sugere que ela dê uma chance a Fernando. Vitória diz que, no momento, isso seria impossível por causa de toda a situação que a família está enfrentando. Chucho leva uma bronca de Ezequiel e o camponês diz para Maria José que está morrendo de vergonha. A moça diz que o que ele fez foi um vexame e o homem diz que isto não vai voltar a acontecer, mas pede para ver Mercedes na cadeia. Enquanto isso, Bruno pede a Augusto para mandar seu primo comprar um buquê de flores e colocar um cartão endereçado a Maria José, assinado por Mário Aguirre. Chucho vai avisar Ezequiel que vai até a delegacia e o mordomo diz que a moça não deve valer nada, já que saiu com 2 bêbados. O camponês defende a moça e ele conta que ela fez o que pôde para ajudar o irmão doente. Felipa defende as garotas de programa, dizendo que estas moças trabalham e sofrem muito na profissão. O primo de Ezequiel chega à mansão para assumir o cargo de motorista de Raquel e conta que a moça é difícil, mas que se ele quiser o emprego terá que aguentar. Raquel, por sua vez, não perde a oportunidade de fazer um drama sobre o que aconteceu com o pai de Maria José. Roberto diz para ela não exagerar, pois os dois só foram se divertir e diz que é preciso ser tolerantes com as pessoas para que elas também sejam tolerantes com eles. Raquel pergunta se então estaria tudo bem se ela tivesse um amante e Roberto responde: "O quê? Nunca teve um?" Surpresa, Raquel pergunta como o marido pode dizer uma coisa destas e o rapaz revela que sabe muito pouco sobre a mulher, mas que prefere manter o mistério, pois isto torna a relação mais interessante. Ezequiel apresenta seu primo a Raquel, que considera o homem muito velho e que quer Augusto. Mas o mordomo explica que o motorista de Bruno estará ocupado durante as tardes, pois vai levar Paula ao curso. Raquel fica indignada. Fernando começa sua investigação sobre Mário Aguirre conforme sugeriu Alessandro, que está desde cedo reunido com os advogados para saber os detalhes sobre a anulação do testamento de seu pai, que poderá ser solicitada por Bruno. Os advogados querem saber qual é a situação quando Fernando entra e é apresentado como futuro vice-presidente da empresa. Alessandro explica que os advogados estavam dando detalhes sobre a possibilidade de um filho não reconhecido exigir a impugnação de um testamento. Um dos homens diz que ele pode apresentar provas de que é filho legítimo, apresentando o exame de DNA.
mas que é quase impossível revogar o último desejo do declarante, a menos que se possa provar que o pai não deixou nada por algum tipo de demência ou pressão. Alessandro esclarece que não é este o caso. O outro advogado assegura que neste caso será difícil se opor e que é um processo longo e desgastante. O empresário quer saber por quanto tempo pode se arrastar o processo. O advogado diz que isso vai depender das alegações do declarante, mas que se ele estiver disposto a dar problemas, pode durar até 1 ano e meio. O homem explica que postergar o processo é uma forma de pressionar a outra parte para ceder a um acordo. Alessandro se dá conta que a única forma de evitar isso é mandar o irmão para a cadeia e o advogado quer saber se ele cometeu algum delito. Mas o rapaz diz que ainda não tem provas. Maria José está indo ver o pai e tem companhia de Ulisses, que tenta puxar assunto com a moça. O rapaz faz uma série de perguntas, mas a moça é monossilábica e diz que não está com vontade de falar sobre coisas tristes, como a memória de sua mãe. O rapaz continua jogando conversa fora e diz que ela pode considerá-lo um amigo. Em seguida, Ulisses chega ao chalé de Roberto e pergunta por Raquel. O rapaz diz que a esposa deve estar dando um de seus ataques no quarto. Ulisses quer saber por que Roberto conta sobre o escândalo com o pai de Maria José na noite anterior. A secretária de Alessandro conta que o anel de noivado dado por Bruno a Maria José não é uma joia de verdade, que poderia ter sido comprado em qualquer loja. O rapaz liga para casa e pede para falar com Maria José, mas o mordomo diz que ela está com o pai e o rapaz manda Ezequiel avisar que não vai jantar em casa. Momentos depois, o buquê de flores encomendado por Bruno em nome do tal Mário Aguirre é entregue na mansão e Raquel vê. A moça pergunta para quem são as rosas e Ezequiel diz que são para Maria José. Curiosa, ela pega o cartão e lê o nome de Mário Aguirre. Raquel vai ao quarto da mãe com a desculpa de reclamar sobre o buquê de flores que acabou de chegar, mas Vitória diz que um presente não significa nada. Ela tenta conversar com a filha sobre a situação do jantar na noite anterior e conta que sabe que ela não ama mais o marido há muito tempo. A moça se irrita e diz que está ali para exigir que a família de Maria José se retire da mansão e conta que Bruno revelou que ela e Alessandro vão se divorciar. Ezequiel entrega o buquê de flores a Maria José, que, ao ler o cartão, manda o mordomo jogar as flores fora. Ela sobe correndo para seu quarto e desconfia de que mais uma armação está acontecendo. Alessandro chega em casa e é recebido pela esposa. Raquel chega no mesmo momento e pergunta se já colocaram as flores que ela recebeu de um tal Mário Aguirre em seu quarto. Furioso, Alessandro pega Maria José pelo braço e a leva para o quarto. A moça diz que não conhece o sujeito e que ela e a família estão causando muitos problemas e, por isso, quer ir embora. Alessandro alega que os problemas acontecem porque ela esconde as coisas dele, que nunca diz a verdade. Maria José diz que não quer mais viver neste inferno e que quer ir embora. Alessandro pergunta sobre o filho do casal, mas ela diz que não tem filho nenhum. Raquel conta para Maura o que aconteceu com Alessandro e Maria José. A moça diz que tem certeza que é um dos amantes da moça. Maura liga para Ulisses para parabenizá-lo pela iniciativa de mandar um buquê de flores para Maria José, mas o rapaz diz que não foi ele, que está começando a não gostar do que estão fazendo. Vitória tenta conversar com Maria José sobre o buquê de flores e as ligações. A senhora diz que acha que ela está sendo ameaçada por Aguirre e revela que sabe que a moça pode estar fazendo isso por medo. Maria José diz que está decidida a voltar para sua cidade, pois ela e sua família só estão causando problemas e revela que existe um complô contra ela, armado por Bruno. Já é de noite quando Chuchu chega à delegacia para visitar Mercedes, que está desesperada. O homem explica que não tem como tirar a moça dali, pois roubaram todo o seu dinheiro. Mercedes diz que vai dar o endereço de sua comadre e que talvez ela consiga pagar a fiança para soltá-la. Depois de jantar com os amigos, Raquel e Roberto saem brigando do restaurante. O rapaz diz que ela sabe que ele não gosta que a mulher comente com os amigos aquilo que acontece na sua família. Roberto chama Raquel de fofoqueira e diz que quando Bruno conseguir sua parte na herança, eles vão ter tudo o que sempre desejaram. Ulisses está preocupado com o buquê de flores e desconfia que Bruno descobriu o nome falso de Mário Aguirre. Ulisses conta que Bruno estava presente na última vez que ele ligou, se passando por Mário Aguirre, e diz que gostaria de saber qual o interesse de Bruno por Maria José. Vitória e Felipa conversam sobre Mário Aguirre e desenvolvem várias teorias, mas a governanta insinua que tudo pode ser armação de Bruno. Alessandro está indo de seu quarto para o de Maria José e encontra Bruno, que para variar provoca o irmão. Alessandro pergunta se ele não se preocupa com Vitória e Bruno responde que não e que no dia seguinte os advogados vão conversar com ele.
O rapaz vai até o quarto da moça e diz que não quer ficar brigado com ela. Maria José diz que os dois não estão se entendendo e que os problemas estão se acumulando e não quer ficar mais ali. Alessandro diz que precisa dela e que a ama, ressaltando que não se importa com o que possa acontecer. No dia seguinte, Vitória reclama que está tomando café sozinha com Felipa. Alessandro chega e diz que não vai tomar café, pois tem que ir para o escritório atender os advogados de Bruno. Vitória pede que o rapaz faça o que sua consciência mandar. Alessandro pede que a mãe vá até o escritório. Augusto conta que no dia anterior deu aula de direção para Paula e que, por diversas vezes, ficou assustado com a moça. Bruno, do alto de sua grosseria, diz que Paula é burra até para isso, mas Augusto a defende. O patrão pergunta se o idiota já está apaixonado pela moça e diz que ele é muito velho para ela. Bruno muda de assunto e conta que fez contato com alguns dublês e que naquela noite, enquanto Paula estiver dirigindo, eles vão fazer um trabalhinho. Augusto se preocupa e pergunta se o chefe pensa em fazer algum mal para Paula. Bruno grita que o homem está envolvido nisso até o pescoço e que ele vai ter que fazer exatamente o que ele mandar, se não quiser se dar muito mal. Bruno ameaça Augusto, dizendo que ele está envolvido até o pescoço em todas as falcatruas para derrubar Alessandro e que o motorista vai fazer o que ele mandar, se não quiser se dar muito mal. Augusto quer saber qual é a sua missão, mas Bruno diz que só vai revelar seu plano depois que o dublê que contratou chegar. Ezequiel diz que Alessandro teve que sair cedo para ir ao escritório, mas deixou 2 celulares para Maria, José e Paula. Alessandro chega na empresa e pergunta a Mari se tem alguma ligação. A secretária diz que tem várias, mas a mais importante é do Dr. Aschundia, que quer encontrá-lo à 1 da tarde, que é da parte de Bruno. Alessandro manda Mari ligar para sua mãe e pedir que ela esteja na construtora ao 12:30. Ele também quer que Hernan e os advogados Guerra e Quinones estejam presentes na reunião. Fernando chega e vai direto ao escritório de Alessandro. O rapaz conta que não tem nenhuma novidade sobre as investigações a respeito de Mário Aguirre. Alessandro coloca o amigo a par do presente que Maria José recebeu do sujeito no dia anterior. O rapaz aproveita para informar sobre a reunião marcada com o advogado de Bruno. Fernando é contra e diz que isso vai colocar Vitória em uma situação incômoda, mas lembra que seria importante encontrar o juiz que desapareceu. Alessandro se dá conta que este juiz seria uma peça na disputa com Bruno, pois ele poderia reconhecer seu meio-irmão como o homem que se fez passar por ele. Fernando diz que vai contratar uma empresa de investigação particular para procurar o tal juiz e diz que não vai aceitar o cargo de vice-presidente. Maria José e Paula chegam ao chalé de Pedro e encontram Chuchu saindo para procurar a comadre de Mercedes. O pai nota que Maria José não está bem. A moça resolve contar o que está acontecendo, mas pede segredo à família. Maria José revela que Bruno e Raquel são meios irmãos de Alessandro, filhos de Vitória e Antônio. A moça diz ainda que isso não é o pior e revela que agora que Bruno sabe da verdade, quer entrar com uma ação para tirar metade dos bens da família. Bruno encontra seu amigo jornalista e o rapaz o parabeniza pela reportagem, avisando que em breve ele terá outras histórias interessantes. Raquel está saindo com o novo motorista e a mulher diz ao motorista que ele deve guardar segredos sobre o que ela faz ou onde ela vai. Raquel percebe que o carro está limpo e o homem diz que já faz um tempinho. A moça não entende e o motorista explica: "É que eu tenho este probleminha de trocar uma coisa por outra." Indignada, Raquel diz que o carro não está bem limpo e manda o homem limpar novamente. Enquanto isso, Chuchu chega na casa da comadre de Mercedes e explica o que aconteceu com a moça, mas a mulher acha que o camponês quer enganá-la. A mulher pede que Chuchu volte à tarde para que possa juntar todo o dinheiro da fiança. Ulisses e Roberto estão correndo na beira da praia e o marido de Raquel diz ao amigo que acredita que tudo o que está acontecendo com a moça é culpa de Bruno. Ulisses especula sobre Mário Aguirre e Roberto diz que deve ser mais uma armação do cunhado, que por sinal é muito esperto. O rapaz acha que o buquê de flores que Maria José recebeu foi só para causar ciúmes em Alessandro e que ele deve ser alguém bem pago pelo cunhado para despistar. Maura chega na construtora e pega a Mari pesquisando o nome de Mário Aguirre nos hotéis da cidade. Enquanto isso, Fernando, Alessandro, Hernan e Vitória conversam sobre a ideia de Bruno de impugnar o testamento do pai. A mulher diz que o filho quer ser reconhecido e levar o sobrenome da família. Hernan lembra que se isso acontecer, o escândalo também virá à tona. Raquel vê Maura na porta da casa de Ulisses e manda Arturo parar o carro imediatamente. Ela desce do carro e quer saber o que a amiga está fazendo ali.
Maura quer saber se a amiga está saindo com Ulisses, mas Raquel devolve a pergunta e a moça desconversa. Do outro lado da cidade, a reunião com os advogados começa e o representante dos Lombardo informa que os colegas sabem que será muito difícil sustentar a ação em um tribunal, pois a decisão de Antônio foi a melhor que ele poderia ter tomado. Mas o advogado de Bruno alega que o rapaz informou que Antônio não estava em seu juízo perfeito quando fez o testamento. Vitória intervém e diz que seu marido estava totalmente lúcido quando tomou a decisão de deixar sua fortuna para o Alessandro. Hernan conta que é médico da família e que também foi amigo de Antônio por muitos anos, até sua vida ser tomada em um acidente. Vitória relata como foi a adolescência de Bruno, que chegou a ser expulso da faculdade. Mas o advogado oponente pergunta se a decisão de Lombardo não foi apenas para privilegiar seu filho legítimo e que seu cliente alega que a mãe teve uma relação extraconjugal com Antônio, cujo fruto foram Bruno e Raquel. O outro advogado empossado por Bruno diz que sabe que a situação é complicada, mas que o rapaz tem uma vantagem. Ele diz que tem certeza que Alessandro não deseja prejudicar a madrasta, mas que eles não estiveram dispostos a negociar a proposta de Bruno. O adultério de Vitória será exposto publicamente. Irritado, Alessandro se levanta e diz que os advogados do irmão não têm vergonha na cara, pois querem explorar as fraquezas das pessoas para tirar vantagem. O rapaz diz que então, que se é isso, que Bruno tenha tudo o que quer e deixe a mãe em paz. Vitória defende a memória de Antônio, dizendo que o marido foi um homem justo e que o comportamento de Bruno demonstra que ele não é capaz de ocupar o lugar de seu pai. A senhora pede licença e se retira da reunião. Depois que Vitória sai, Alessandro lembra que a mulher não é sua mãe e que sabe que ela enganou sua verdadeira mãe com seu pai, mas que foi tudo por amor. Ele conta que ela sempre o tratou com carinho e dedicação, mas se ela teve a infelicidade de ter um filho vingativo e rancoroso, não vai abandoná-la à própria sorte. Alessandro diz que está disposto a chegar a um acordo. O advogado do rapaz diz que precisa de alguns dias para elaborar uma proposta que contemple ambos os lados. Sai outra notícia nos jornais da cidade sobre o sogro de Alessandro e Roberto comenta com a esposa a respeito. Raquel diz que está preocupada, pois graças a Pedro, a família vai ser alvo de mais críticas. Roberto diz que a situação vai piorar se Bruno continuar com as ameaças de levar os problemas da família a público. Roberto pergunta se Raquel chegou a falar com seus irmãos a respeito, e ela responde que não. O marido a aconselha a falar logo com eles ou vai correr o risco de ficar de fora. Sentada no colo de Roberto, Raquel quer saber se rola alguma coisa entre Ulisses e Maura. Roberto diz que não sabe, mas que o amigo é um parasita que se vende pelo melhor lance. Raquel diz que o comentário de Roberto foi pura maldade. O rapaz responde que sabe disso porque conhece bem Ulisses e empurra a moça de seu colo. Com raiva, ela toma o jornal das mãos do rapaz. Horas depois, Ulisses chega ao apartamento de Maura e conta que Roberto acredita que Mário Aguirre é cúmplice de Bruno. Ela diz que descobriu que Alessandro está procurando o sujeito em todos os hotéis da cidade. Ulisses revela que está ficando cansado e a moça o ameaça, dizendo que ela não pagou tanto dinheiro para ele desistir agora. Ulisses diz que o negócio está ficando complicado e que ela não pagou o suficiente. A moça diz que vai dar mais dinheiro e que o tal Mário Aguirre terá que aparecer de verdade. E os dois combinam de encontrar uma pessoa que se passe pelo homem. Enquanto isso, Bruno, Augusto e o dublê combinam os detalhes do plano e perguntam ao motorista que horas Paula sai do curso. Augusto começa a explicar, mas é interrompido por Bruno, que dá o pagamento ao dublê. Bruno desconfia que o motorista está arrependido. Já em casa, depois do trabalho, Alessandro conta a Maria José que os advogados de Bruno os ameaçaram, dizendo que vão expor a mãe caso não haja um acordo. O rapaz conta que Vitória não quer fazer o que Bruno está pedindo, mas ainda não sabe ao certo qual a decisão mais acertada. Por um instante, Maria José se lembra da ameaça de Bruno e que ele exigiu que ela se divorcie do marido. Maria José aproveita a oportunidade para entregar a escritura do apartamento do pai para o marido, como forma de saldar as dívidas de sua família, mas o rapaz não quer aceitar. Alessandro diz que não vai mais aceitar que eles permaneçam em quartos separados e desce com a moça para jantar. Chuchu chega com o Júlia à delegacia. A mulher paga a fiança de Mercedes e consegue libertar a moça.
Já é de noite quando Paula é levada para casa depois do curso. Ela pede que o rapaz a deixe dirigir. Augusto está preocupado com o que vai acontecer e, neste momento, um homem se joga na frente do carro. A moça se desespera achando que matou o rapaz. Augusto tira o corpo da estrada e joga na beira da estrada. Chuchu vê e vai socorrer o rapaz caído, mas quando ele chega perto, o homem se levanta e sai correndo. Augusto liga para Bruno e conta que tudo ocorreu como planejado e que Paula está histérica. O motorista conta ainda que falou para a moça que iria fazer o cadáver desaparecer e implora para que o patrão conte o que aconteceu sem envolver seu nome. Chuchu chega à casa de Pedro e pede uma cerveja. O camponês conta o que aconteceu e que acabou de ver um atropelamento e que foi ver se o sujeito tinha realmente morrido e que, de repente, viu o morto se levantando e indo embora. Pedro quer saber o que o homem disse e Chuchu responde que os mortos não falam. Mercedes chega em casa chorando e vai ver seu irmão doente. O rapaz está desesperado e diz que tudo aconteceu porque ela estava trabalhando naquela boate. Gabriel diz que os dois podem trabalhar vendendo redes, mas a moça diz que quer levá-lo ao hospital para ver se conseguem curar suas pernas. O rapaz chora e diz que já se conformou com a situação. Amanhece e Paula, ainda de pijamas, vai até o quarto de Augusto para saber o que aconteceu na noite anterior. Ela está preocupada e pergunta se saiu alguma coisa no jornal. O motorista diz que escondeu bem o corpo e que o homem, atropelado, estava cheirando a álcool. Maria José acorda mal e se dá conta que não vai poder continuar escondendo, que está grávida. Ela se arruma e vai até o chalé do pai. A moça encontra a irmã chorando, desesperada, e Paula conta que atropelou e matou um homem na noite anterior, quando voltava do curso com Augusto. Paula sai correndo e gritando, totalmente surtada. Bruno chega e manda Maria José deixar a irmã para lá e diz que sabe que a moça matou um homem e que agora, ou ela faz o que ele quer, ou sua família vai sofrer as consequências. Paula está desesperada depois de ter atropelado e matado um homem na noite anterior, enquanto voltava para casa com Augusto depois do curso. Bruno manda Maria José deixar a irmã em paz e diz que sabe o que aconteceu. Ele aproveita a oportunidade para dizer à moça que agora, ou ela faz o que ele quer, ou sua família sofrerá as consequências. Maria José quer saber como o rapaz sabe de tudo e pergunta se esta não é mais uma cilada. O rapaz agarra Maria José, que consegue escapar. Raquel quer saber o que o irmão estava falando com a caipira e começa a gritar que precisa falar com ele, mas o rapaz a deixa falando sozinha. Roberto pergunta o porquê de tantos gritos e Raquel diz que Bruno estava falando com Maria José e tentou falar com ele, mas que foi ignorada. Alessandro explica para Vitória as duas possibilidades apontadas pelos advogados. O rapaz explica que ou tenta um acordo ou briga judicialmente. Alessandro diz que prefere que a mãe tome uma decisão e Vitória reafirma que não pensa em ceder a uma chantagem, mesmo que seja de seu próprio filho. Maria José encontra Paula e tenta acalmar a irmã, que conta que Augusto verificou e viu que o homem estava morto. A irmã implora para que Maria José não conte nada para ninguém. Fernando chega à mansão para sair com Vitória. Bruno encontra o rapaz na sala de espera e diz: "Eu disse que você estava proibido de botar os pés nesta casa. Você tem algum problema mental, é?" Fernando responde, dizendo que ele não é dono daquela casa e não tem o direito de expulsá-lo. Bruno ameaça Fernando e diz que se ele não sair imediatamente, vai enchê-lo de porrada. O rapaz diz que não vai brigar ali e Bruno chama para brigar lá fora, mas Fernando se recusa. Bruno empurra o rapaz e o agarra pelo colarinho, mas Vitória chega e interrompe a briga, que estava para começar. Bruno diz que está farto de ver Fernando ali procurando por ela e diz que ele só tem interesse na sua fortuna. Vitória responde que ela já está bem grandinha para saber o que faz. O rapaz diz que ela é sua mãe e que é seu dever protegê-la, mas a mulher joga na cara do filho que, se isso fosse verdade, não estaria ameaçando com um escândalo. Bruno continua com suas ofensas, mas Vitória agarra o filho pela camisa e diz para ele não se atrever a dizer sequer mais uma palavra. A senhora o empurra e pede a Fernando para sair dali imediatamente. Do lado de fora, Vitória, chorando, pede ao rapaz que perdoe as atitudes de Bruno e conta que está envergonhada. Fernando diz que ela não precisa se preocupar com isso e que vai levá-la para almoçar em um lugar muito bom. Enquanto isso, Ulisses liga para Frederico e diz que precisa da ajuda do amigo, pois tem que encontrar um homem de confiança que, por uma boa grana, faça a ele um favor. Frederico passa o número de um amigo. Ulisses liga para Mateu e conta que conseguiu um número com Frederico, que disse que ele poderia lhe fazer um favor.
O rapaz responde rindo, dizendo que não é gay, mas Ulisses diz que não se trata disso, mas que tem muito dinheiro envolvido, e marca um encontro no terraço do bar em frente à praça. Bruno fala com o dublê, que conta que ocorreu tudo bem com o falso atropelamento, mas que existe um problema, e explica que um homem o viu. O dublê explica que esse homem era velho e possivelmente um morador de rua. Augusto vai ao quarto de Bruno, que conta que o dublê avisou que foi visto por um homem depois do atropelamento. Bruno diz que espera que não tenha sido nenhum dos funcionários da casa e que o carro não seja reconhecido. O motorista quer saber se ele pensa em denunciar Paula e Bruno explica que se Maria José andar na linha, isto não vai acontecer. Augusto pede a Bruno que não estrague a vida de Paula com suas vinganças, mas o patrão cai na risada e pergunta o que Augusto está pensando, completando que não acredita que ele, na sua idade, esteja apaixonado por aquela fedelha. Enquanto isso, Ulisses diz para Mateus se hospedar em um dos hotéis com o nome falso de Mário Aguirre e que se alguém procurar por ele, deixe o hotel e se registre em outro. Ulisses diz ainda para o rapaz procurar um hotel barato e dá o dinheiro ao rapaz. Ulisses dá a Mateus o telefone da casa dos Lombardo e diz que ele tem que ligar para lá procurando por Maria José. O rapaz fica desconfiado, mas Ulisses diz que é só uma brincadeira. Raquel decide conversar com Alessandro sobre a exigência de Bruno. Roberto quer acompanhá-la, mas a moça diz que resolve tudo e na volta conta para ele. O rapaz insiste dizendo que é seu marido e que tem o direito de estar presente. Raquel manda o marido ir no seu carro, porque depois o motorista vai levá-la para fazer um monte de coisas. Roberto quer saber que coisas são estas, mas a mulher diz que isso não interessa. Alessandro liga para Maria José e a convida para almoçar, mas a moça diz que não está com fome. O rapaz pergunta se o atraso na menstruação não significa que ela está grávida. A moça nega e ele diz que vai almoçar em casa. Ulisses vai ver Maura e diz que já está tudo organizado, mas que ainda não entendeu aonde quer chegar com tudo isso. Ulisses diz que se ele estiver apaixonado, nada disso vai importar. Ulisses conta que uma vez foi apaixonado por uma mulher muito parecida com Maria José e que ela era viciada. O rapaz conta que andava atrás da moça como um cachorrinho, até que um dia se cansou e terminou com tudo. Ulisses liga para Helena e pergunta sobre Sandra. A mulher diz que a moça vai ficar em Madrid até terminar os estudos. Ele conta que conheceu uma garota idêntica a Sandra, mas com outro temperamento. Ele pergunta se Helena tem algum parente na cidade, mas a mulher nega, porém fica preocupada ao ouvir o nome de Maria José e diz que não consegue acreditar. No sítio arqueológico, Fernando e Vitória se divertem no local. A mulher agradece o passeio e o rapaz imagina o que ela diria se ele declarasse seu amor. Enquanto isso, Raquel chega ao escritório de Alessandro e quer saber como ela fica em toda esta situação sobre o inventário de Antônio. A moça diz que não tem interesse em um escândalo e que não se importa com o sobrenome Lombardo. Alessandro relembra o testamento de seu pai, mas Raquel interrompe o rapaz. Roberto manda a mulher calar a boca e ela diz que o marido não tem nada o que fazer ali. Alessandro alega que Roberto é da família e conta que Vitória não está disposta a ceder às exigências de Bruno. Mari pede ajuda à colega para tentar localizar Mário Aguirre e pede segredo. Vitória e Alessandro vão conhecer a tribo indígena do local e apresenta o cacique Severino, que representa a cooperativa. A mulher quer conversar com os integrantes da tribo para apresentar o projeto. Raquel chega chorando na casa de Ulisses e conta que Vitória está disposta a levar a exigência de Bruno às tribunais. A moça diz que se o escândalo for a público, vai ficar morrendo de vergonha. O rapaz abraça Raquel e os dois vão novamente para a cama. Ulisses diz que está duro e está procurando trabalho. A moça diz que pode emprestar, mas o rapaz nega. Ela diz que depois que ele arrumar um emprego poderá pagá-la de volta e diz que vai fazer um cheque, mas quer saber o que Maura estava fazendo na casa dele no outro dia. O rapaz diz que não sabe e ela adverte Ulisses que tenha muito cuidado para não se envolver com ela também e diz que se ele está com ela, é bom que não tenha outra pessoa em sua vida. Bruno chega em casa e pega Maria José pelo braço, contando que tem uma testemunha que viu todo o acidente de Paula na noite anterior. O telefone do rapaz toca e a moça tenta escapar, mas ele a agarra de jeito. Bruno fica sabendo que Alessandro está chegando e diz para ela encontrá-lo no hotel. A moça diz que não quer ir, mas Bruno ameaça, dizendo que se a moça não aparecer, Paula vai acabar seus dias em um reformatório. Alessandro chega em casa e Maria José esconde as chaves que Bruno lhe deu. Alessandro acha a moça estranha, mas ela disfarça. Logo depois, Bruno manda Augusto seguir Maria José no dia seguinte e tirar fotos dela chegando no hotel onde ele marcou um encontro. Também pede ao motorista que procure por Mário Aguirre.
Maria José consegue esconder a chave debaixo da cama do casal. Alessandro está preocupado com a saúde da esposa e diz que gostaria muito que ela estivesse grávida, mas a moça garante que este não é o caso e que está apenas com um pouco de calor. Vitória desabafa, dizendo que está em uma situação complicada, pois sabe que apesar de ser filho, Bruno não fez por merecer a herança do pai. Fernando diz que o único pecado da mulher foi ter amado este homem e assumido a relação dos dois, independentemente de qualquer coisa, e revela que é um covarde, pois não tem coragem de se declarar por ter medo das normas morais da sociedade. O rapaz diz que está apaixonado e que a mulher é muito superior a ele, inclusive economicamente, e que ainda não se declarou por covardia, pois se ela o rejeitar, não vai querer vê-lo nunca mais. O rapaz explica que prefere aproveitar da companhia dela ao invés de correr o risco de perdê-la para sempre. Mateu conta para Ulisses e diz que tudo está correndo bem, mas quer saber o que ele vai dizer para Maria José se ela atender o telefone na hora que ele ligar para a residência dos Lombardo. Durante o almoço com Maria José, Alessandro recebe um telefonema de Mari, que conta que conseguiu localizar Mário Aguirre. Alessandro sai apressado e conta para a esposa que vai até o hotel onde está o tal sujeito. O telefone toca novamente e Alessandro atende. O rapaz diz que é Mário Aguirre e manda Maria José atender. Mateus, se passando pelo tal sujeito, diz que conhece Paula e Pedro. Apavorada, Maria José nega que conheça o homem e desliga o telefone. Alessandro vai pra cima dela e pergunta por que ela desligou o telefone.